Paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Elemento Surpresa. A paz do Senhor Jesus, meu irmão e amigo. Bom, é sabido que o pastor Elemento Surpresa trouxe uma pregação excelente, inspirado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo neste domingo, a respeito de práticas ou conteúdo ocultado por muitos dos pregadores, e que pela inspiração do Santo Espírito, o pastor Elemento Surpresa trouxe por revelação a todos nós. Bom, houve uma inquietação em nossos corações e gostaríamos que fosse repelida neste lugar. Gostaríamos que o pastor Elemento Surpresa, e acreditamos que o pastor Elemento Surpresa ainda consegue fundamentar e ir um pouco mais profundo neste conteúdo. Pastor Elemento Surpresa, até que ponto esta prática apresentada neste culto de domingo, até que ponto ela condiciona tanto no lado espiritual quanto no lado físico? Ok, deixa ver se eu percebi. Até que ponto, Sim. Se tem a ver com a mensagem pregada nesse domingo, Sim, pastor. voltado às práticas sexuais reprováveis pelo Deus Santo, o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, Deus dos verdadeiros profetas. A pergunta é até que ponto é que essas práticas sexuais, como a prática de homem para com homem, mulher para com mulher, estamos a falar do lesbianismo, homossexual. E até mesmo se o pastor puder aprofundar também, parece que fazem relações com animais. Também gostaríamos que o pastor pudesse entrar ali. Ok, até que ponto é que condiciona a nossa salvação essas práticas sexuais? Sim. Assim como também a boca na genitália, estamos a falar das práticas do broche, o minete. A pergunta é se condiciona ou não a nossa salvação. Sim. Pois bem, eu não tenho uma resposta para dar a essas perguntas. As únicas respostas que eu tenho apresentado, voltado a essas perguntas, a essas questões, se é saudável essas práticas sexuais para com o nosso espírito, né? E se condiciona ou não a nossa salvação, quem tem as respostas é Deus o Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, ele fez questão de colocar aqui nas Sagradas Escrituras. Ok. É necessário que a gente saiba de antemão que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico. Quem foi que nos criou? Foi Deus o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Antes que o mundo fosse criado, antes que as coisas fossem criadas, Deus, ao seu bom prazer, já havia nos elegido nele de forma a sermos santos como Ele. E eu posso fazer leitura no livro de Efésios, no seu capítulo 1, no seu versículo 4 a 5, que prova que o Deus Criador dos céus e da terra nos criou nele e para Ele, para que a gente fossem pessoas santas, assim como Ele é santo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja, Deus nos criou para sermos santos, para sermos pessoas irrepreensíveis. Quando é que nós somos pessoas irrepreensíveis? Nós somos pessoas irrepreensíveis quando não encontra-se em nós algum erro, alguma falha, certo? Então, e nos predestinou para Ele como filhos de adoção. Cristo Jesus nos predestinou para Ele como filhos adotivos. Então veja, é necessário que a gente se questione quem é Cristo
que nos elegeu nele mesmo e para ele. Cristo é santo. Cristo é santo. É necessário que a gente entenda que esse mesmo Cristo santo, ao nos eleger para ele, o desejo profundo do coração desse Cristo é que a gente se torna semelhantes a ele. Agora veja, eu disse logo no início que nós somos seres espirituais. Seres espirituais e vivemos num corpo físico. Então veja, meu querido, se somos seres espirituais vivendo em um corpo físico, é necessário que a gente entenda que nós estamos diante agora de duas naturezas. Uma natureza espiritual e a outra natureza física. Na natureza física, né, encontramos os desejos dessa mesma natureza. Um deles é que? O adultério. O adultério é o desejo da nossa natureza física. A nossa natureza física ama o adultério. A prostituição, assim como a lascívia, a mentira, a nossa natureza tem prazer. Tudo que é terreno, tudo aquilo que separa a alma e o espírito do Deus Santo é o que a nossa natureza deseja. Faz compreender? Amém. É o que a nossa natureza deseja. E uma das práticas que essa natureza física deseja, de qualquer forma, é o sexo anal. O sexo anal, assim como também o broche, o minete, estamos falando do sexo oral, né? Ter a boca na genitália feminina ou masculina, é isso que a nossa natureza carnal deseja. Mas agora a pergunta é, e a nossa natureza espiritual? A nossa alma? A nossa alma, ela não vem da terra. A nossa alma não vem da terra. A nossa alma vem de Deus. Veja, quando Deus está no jardim do Éden criando o homem, Deus ele põe as mãos na terra e ele pega da terra, do pó da terra, e ele cria a estrutura física. Mas no momento em que Deus agora vem para criar o nosso lado espiritual, Deus ele sopra. Então, de onde é que sai a nossa alma? Ou de onde é que sai o ser humano? O ser humano sai de dentro de um Deus santo, de dentro de um Deus divino, de dentro de um Deus puro. Quem nós somos? Nós somos uma parte desse Deus santo. Aí pergunto, na natureza do Deus santo, existe o desejo para com adultério? É lógico que não. Na natureza do Deus Santo, eu tô vendo Deus falando com pessoas aqui nesse momento. Amém. Na natureza do Deus Santo, existe o desejo de colocar a boca num pênis ou numa vagina? Não, não existe. Na natureza desse Deus Santo, existe o desejo de mentira, fornicação, a prática sexual, né? Anal. Na natureza do Deus Santo existe isso? Não, não existe. Tudo que é terreno na natureza do Deus Santo, do Deus Divino, Senhor Jeová, não existe. Neste caso, o pastor está a se referir ao texto de Gálatas, está pegando nos frutos do Espírito e os frutos da carne, demonstrando aquilo que é a natureza oposta uma da outra. Exatamente, certo. Mas neste caso, visto que o pastor está a frisar mais para o lado espiritual, acrescentando já na pergunta para não ser muito extensa, será que o pastor, elemento surpresa, também poderia dizer mais ou menos o que nós queremos saber é que quais são os danos que podem causar no nosso estado físico? Quais são as doenças que realmente podem trazer essas práticas sexuais abomináveis? Visto que na Bíblia Deus diz claramente que entregou-nos para as práticas abomináveis por conta das nossas desobediências. Sim. Então nós queremos saber mais ou menos quais são as práticas, quais são as doenças que essas práticas abomináveis que Deus reprova podem
causar? Sim, muito obrigado. Eu não posso partir ainda para as consequências sem antes esclarecer os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo, a respeito de quem nós somos. Então, é necessário que a gente saiba primeiro quem nós somos, porque se nós tivermos noção de quem nós somos, a gente agora vai saber como realmente que a gente precisa se posicionar diante dessas práticas à luz do Evangelho, à luz das Sagradas Escrituras. Como diz no livro de Gálatas a respeito dos frutos, né? Os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, para quem conhece, quem medita as Escrituras, sabe que os frutos da carne é tudo isso que eu já fiz menção e que as Escrituras faz menção, né? Que é o adultério, a mentira, a prostituição, a cobiça, a lascívia. Então, veja, será que o colocar a boca na genitália, essa prática sexual, será que também não faz parte dos frutos da carne? Porque temos muitos defendendo essa prática, dizendo que não, é só a mulher e o homem se entenderem e que Deus não se mete no meio. Não, não. Essa prática é 100% carnal, não é espiritual. Não é espiritual. Voltando naquilo que estava aqui a apresentar de acordo à luz da pessoa do Senhor Espírito Santo. Então veja, em Deus não encontramos pecado. Os desejos da nossa carne não encontramos pautado, presente, cravado na natureza de Deus. Não existe, Deus é santo. Então veja que quando Deus cria o corpo humano do pó da terra, o homem em si não estava ainda, antes do sopro, o homem não estava na matéria, o homem estava dentro do próprio Deus. Acredita, nós em Deus éramos pessoas santas. Nós em Cristo, na natureza de Cristo, éramos pessoas santas. Por isso é que no livro de Efésios 1, versículo 4 e 5, está dizendo que a predestinação foi feita em Cristo. Em Cristo nós fomos predestinados. Então onde é que a gente estava? Na natureza de Cristo. Estávamos ligados, intrinsecamente ligados à natureza de Cristo. Lembrem das falas do Deus Todo-Poderoso voltada a Jeremias. Antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu já o quê? Eu já te conhecia, eu já havia te separado. Então, como é que Deus está declarando conhecer alguém que não existia? Não, se está dizendo que já te conhecia, já havia te separado, agora, foi separado em que momento? Aonde é que estava Jeremias? Jeremias estava no tempo de Deus e intrinsecamente ligado à natureza de Deus, de um Deus santo, de um Deus que não tem prazer, né, para o pecado, um Deus 100% divino. Agora veja, meus queridos, esse mesmo Deus santo, depois de ter criado a estrutura do homem, o corpo do pó, ele se aproxima. É necessário que as pessoas que estão do outro lado também prestem atenção, né, a esses pormenores, para não virem aqui no vídeo só escreverem porque não tem pecado. Entendam, vamos aqui separar os frutos do Espírito e os frutos da carne. E nos frutos do Espírito, da pessoa do Senhor Espírito Santo, nos frutos da natureza do Senhor Espírito Santo, não encontramos o desejo voltado a uma prática né, aprovada, né? Há um desejo de uma prática sexual, assim como a prática do sexo oral, né? Sexo oral, porque estamos aqui a tratar, tudo tem a ver com sexo, mas é propriamente a esse tipo de sexo, né? Esses sexos que pastores há, essas práticas sexuais que pastores há que dizem, não, isso podem ser feito, a Bíblia não condena, Deus não condena, como se Deus aprovasse. Não, vamos entender. Agora veja, aí está criado o homem, Deus agora se aproxima do homem, ele faz o quê? Ele traz o homem, tira o homem da sua natureza santa, aleluia, divina, e começa agora a tirar o homem de dentro dele para um corpo físico. Agora,
imagina que eu aqui segurei, aqui segurei, antes de colocar aqui a alma, aqui está Deus, tira o homem está aqui nas minhas mãos, espírito ainda, saindo de um Deus santo, de um Deus puro. E esse homem que está aqui nessa mão, essa alma do homem, é 100% puro, 100% santo, não tem desejo ainda que a natureza carnal vai ter em si, não tem. Então agora veja, está aqui o corpo humano, está aqui o fôlego de vida. Esse corpo humano deseja tudo que não presta, tudo que é terreno. Mas essa alma aqui que de Deus saiu é uma parte de um Deus divino. Quem é o ser humano? O ser humano tem agora duas naturezas, a natureza física e a natureza espiritual. Agora Deus pega nesse sopro dele, coloca onde? No corpo. Agora o homem se levanta, o homem está em pé. Esse homem agora carrega duas naturezas. Na natureza espiritual, o homem deseja aquilo que o pai dele, o criador dele possui. A nossa alma deseja o que é certo, o que é puro. Mas a nossa carne, por ser terreno, por estar corrompido agora com o pecado, porque Adão e Eva lá na frente acabam errando, por estar corrompido com o pecado, a nossa natureza física começa a desejar aquilo que não presta. É exatamente aqui aonde os homens precisam prestar bastante atenção quanto a essa pregação, essas pregações ou ensinamentos, né, religiosos, teológicos, que defende que não é pecado o sexo oral. É pecado sim, porque quem deseja o sexo oral é a carne, não é o espírito. Quando Adão e Eva erram, o homem ficou completamente corrompido. Mas quando Cristo morre pelo homem na cruz do Calvário, fazendo-se pecado, Deus agora vem e faz o quê? Deus agora vem e purifica o homem dos seus pecados. Isso é, todo homem, a partir do momento em que Cristo Jesus se entrega na cruz do Calvário, todo homem que se aproxima de Cristo Jesus em arrependimento sincero, Deus faz o quê? O jugo, o fardo que recebeu por conta do pecado de Adão e Eva, Deus remove. É aqui que Cristo vai dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse jugo é o qual? É o pecado. Cristo, por meio do perfeito sacrifício, a partir do momento em que o homem dele se aproxima, né, em arrependimento sincero, Deus remove isso. Agora veja, quando Deus remove esse jugo, esse pecado, esse fardo, Deus remove o que? Uma parte do pecado? Não. Deus remove tudo que não presta. É onde ele vai dizendo, permitam-me que eu leia aqui uma passagem bíblica, onde ele vai dizendo, deixa eu ver aqui, ok, o livro de primeiras de Pedro, no seu capítulo 1, versículo 15, vai dizendo assim, 1 de Pedro 1, versículo 15, vai dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo vosso proceder. Isso é em todo modo de viver, em toda a vossa forma de viver. Então Deus está nos apelando para quê? Para uma santidade, certo? Amém. Então, até nos momentos íntimos, é necessário que a gente leve a santidade em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Depois vai dizendo o quê? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Versículo 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera. O que significa cólera? Podridão. Aí eu pergunto, será que o sexo oral não faz parte da cólera? Será que o sexo oral não é podridão? O sexo oral é um desejo do espírito ou é um desejo da carne? Porque se me responderem agora que é um desejo da carne, então estão dizendo que é pecado. Agora, se me dizerem que o sexo oral é um desejo do espírito, então estão dizendo que a natureza do Senhor Espírito Santo carrega isso. E aí estão blasfemando contra a pessoa do Senhor Espírito Santo. Bem, pastor,
De veras, são argumentos impressionantes aqui apresentados, mas não podemos esquecer, diante dos nossos telespectadores, nossos ouvintes, que tem aqueles que defendem a questão modernização. Sim. Bom, alguns acreditam que as Sagradas Escrituras têm um conteúdo, de certa forma, antigo, e o tempo ou a sociedade é dinâmica. Ela tende a mudar com o passar do tempo. Mas será que isso não se aplica também nas Sagradas Escrituras? Pois há quem diz que, nós somos homens e os tempos mudam. Antigamente talvez era reprovado e o tempo de hoje mudou, há coisas que Deus agora está a aceitar. E como é que o pastor Dalvan responde diante destas questões da modernização? Deus é imutável, assim como sua palavra é imutável. Modernização. Diante da modernização, encontramos uma frase dita pelo apóstolo Paulo: o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? É Satanás. Quem está por trás dessa modernização? É Satanás. Os homens podem mudar as suas leis, mas Deus não muda a sua lei. O que foi pecado no passado continua sendo pecado hoje. E o que é pecado hoje será pecado amanhã. E uma observação: não é pelo fato de existirem nos quatro cantos da terra, pela internet, pelas redes sociais, pastores conceituados, pastores conhecidos, os ditos PhD em teologia, os doutorados, etc. Não é pelo fato destes homens que são aplaudidos pela maioria defenderem uma prática pecaminosa como não sendo pecado, que o mesmo pecado vai deixar de ser pecado. Amém. E eu vou repetir: nós viemos de um Deus Santo, e esse Deus Santo, ele traz até nós as suas leis, e as mesmas leis que nós recebemos do Deus Santo é a mesma lei que rege o céu. Satanás, quando decidiu ir contra os princípios estabelecidos por Jeová, como consequência foi banido dos céus. Então todo homem aqui na terra que também se rebela contra Deus, também é banido por Deus. Agora, é necessário que a gente entenda, meus queridos, que pecado é pecado, e Deus, quando vem para condenar, não há pecado grande, não há pecado pequeno. Basta ser pecado para ser abominável diante de Deus. Eu fiz menção que Deus é santo. Agora veja o que esse Deus santo, veja o que esse Deus santo apresenta para nós através do apóstolo Paulo. Efésios 4, no seu versículo 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo: meu amado, minha amada, minha irmã, querido, querida, se você for chamado por Cristo e a pessoa de Cristo Jesus está em você, se realmente nasceste de novo, se a pessoa do Senhor Espírito Santo está em você, então eu vos digo, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Isso é, se no passado você praticava o adultério, então, como agora, estando num corpo revestido pela pessoa do Senhor Espírito Santo, sendo agora uma nova pessoa, não mais velha pessoa, sendo agora uma nova pessoa, deixai para trás aquilo que você praticava no corpo do velho homem. Fácil entender? Amém. É o que Paulo está nos dizendo. Se você praticava o sexo oral, então para. Se praticava o sexo anal, para. Se você mentia, para. Se roubava, para. Se mentia, se era feiticeiro, tudo que tem a ver com os frutos da carne, pare. Então ninguém vai dizer assim, ninguém pode dizer assim: eu sou de Deus, eu sou 100% de Deus, eu nasci de novo, mas tudo que eu fazia deixei para trás, mas o sexo oral eu levei comigo.
Então, volto a perguntar, o sexo oral é do espírito ou o sexo oral é da carne? Porque se for fruto da carne, o sexo oral, então tem que deixar. Agora, se o sexo oral for fruto do espírito, então entenda, esse espírito está intrinsecamente ligado ao Espírito de Deus. E se está ligado ao Espírito de Deus, né, pela pessoa do Senhor Espírito Santo, porque se já nasceu de novo, né, se nasceu da pessoa do Senhor Espírito Santo, é porque o mesmo Espírito que outro estava desconectado pelo pecado de Adão, agora está conectado pelo perfeito sacrifício de Cristo, através do Senhor Espírito Santo em nós, então essa prática tem que ficar para trás. Agora, alegar que essa prática Deus não condena é dizer que na natureza do Senhor Espírito Santo existe sim o desejo do sexo oral. E aí, mais uma vez, repito, está blasfemando a pessoa do Senhor Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo o quê? Vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Talvez a pessoa que está nos acompanhar agora até venha dizer assim, não, a Bíblia não deixa claro que essa prática é ou não pecaminosa. Ok, então pergunto aos que estão nos acompanhando, o que significa concupiscência? Se a Bíblia não deixa claro que a prática do broche é pecado, do minete é pecado, mas o que? O envolvimento de homem com homem, mulher com mulher, lesbianismo, homossexualismo nesse caso, né? Não é pecado. Então pergunto, o que significa concupiscência? Dizem que a Bíblia não condena, condena. Concupiscência significa o quê? Cobiça, apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. No prazer sexual, meu querido, vamos encontrar uma bagagem de práticas sexuais. E o Kama Sutra, para quem conhece o Kama Sutra, né, sabe das práticas sexuais que esse livro apresenta ou ensina. É necessário que a gente perceba que nos altares de hoje existem muitos homens e mulheres que outrora foram viciados em pornografia. Essas pessoas leram revistas, livros, vídeos pornográficos e hoje estão no altar, e esse desejo de pornografia ainda muitos não se desfizeram. Por isso é que vão dizendo que isso podemos deixar de lado, isso não podemos deixar de lado porque Deus não condena, não. Não precisa termos, digo assim, né, de forma clara nas escrituras assim, escrito o broche é pecado, o minete é pecado, não. Tem muitas passagens bíblicas que nos remetem sim a essa luz do Evangelho, que apontando como pecado tais práticas. Agora, os homens que defendem isso, para mim, não passam de pessoas viciadas a práticas sexuais abomináveis. Pois bem, o livro de... Sim? O que nos remete, então, à compreensão de que, neste momento em que nós estamos aqui fazendo este vídeo, esta gravação, temos muitos pastores, profetisas, evangelistas, diáconos, indo para o inferno. Sim. E... interessante, pastor. Então, estamos diante de uma geração em que maior parte está sendo levada por pregadores, exercendo, né, estas práticas no seu lar. E como é que fica a condição do povo, pastor? Uma vez que os pastores estão cometendo isso, estão pregando, pregações que nós, estamos a ver os vídeos, o povo lá está a gritar amém, aleluia, glória a Deus, a pessoa se pergunta, parece que ali o Senhor Espírito Santo está mesmo a reinar. Então, como é que fica a condição do povo, pastor? Como é que fica? O pastor responde. O pastor disse claramente que hoje em dia, e os internautas defendem tanto a prática sexual de homem com homem, mulher com mulher, inclusive também pastores que já provam casamento de homem com homem, mulher com mulher. E o pastor disse aqui que tem passagens bíblicas que condenam, não está taxativamente explícito do jeito que nós, às vezes, internautas queremos que esteja escrito que o broche é pecado, o minete é pecado. Mas o pastor disse que tem ali uma passagem bíblica onde condena essas práticas. Será que o pastor consegue dizer mais ou menos qual é a passagem bíblica
onde possa condenar essas práticas, tanto casamento de homem com homem, mulher com mulher? O livro de Romanos, no seu capítulo 1, a partir do seu versículo 18, 19, 20, 21, etc., revela de forma clara. O problema é que os homens, por conta desse vício de pornografia que já tiveram no passado, procuram agora para... É tipo assim, né? Imagina. Saciar a sede. Exatamente. Vamos ser claros, vamos ser muito claro aqui. Imagina, né? Quantos homens... Ah, Jesus Cristo. Vamos ser muito claros. Existem pessoas que... O que eu quero falar aqui, eu sei que quem está nos acompanhando vai sorrir por um instante, mas tudo bem, é assim. Eu no passado, na altura em que eu me desviei de Cristo e etc., eu também já tive no meu passado, infelizmente, vou dizer mesmo infelizmente, no meu passado, há quem não teria coragem de falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar porque minha aliança é com Cristo, é com a sã doutrina e não tenho vergonha quanto a isso. Tem a ver com o passado e que Deus tenha misericórdia e compaixão de mim, né? No meu passado, por exemplo, nas práticas sexuais que eu fui aprendendo lá fora, né? Eu também tive no meu caminho pessoas ímpias. Eu tive namoradas ímpias. Eu tive na minha vida mulheres ímpias. E essas mulheres, por sua vez, me ensinaram algumas práticas sexuais que eu desconhecia. Em toda a minha vida diante de Deus, diante das Escrituras Sagradas, eu nunca tive um relacionamento do sexo anal. Nunca tive. Eu nunca tive apresco por homem. É problema. Homem me botar a mão é problema. Eu sou macho. Homem com H de hospital, ou até maior do que H de hospital, maiúsculo, grande mesmo, gigante. Acho que até o Golias se perde nesse H. Então eu sou homem, macho, é o que Deus me fez. E não tenho prazer por homem. Tanto é que eu até não gosto de dormir próximo de homem, para ser sincero. Agora veja, né? Nessas relações que eu fui tendo aqui e ali no meu passado, onde tive com uma outra mulher diferente, eu aprendi coisas com essas mulheres, com uma e com outra, aprendi coisas que eu não aprendi em vídeos de pornografia, não aprendi em revistas ou livros de Kama Sutra. Primeiro é porque eu cresci nunca vendo esse tipo de vídeo. E esse tipo de livro de Kama Sutra também não... Eu já ouvi falar do livro. Acho que já teve uma vez que eu li assim, na capa. Agora, de abrir assim, de ler, nada. Ver vídeo de pornografia, nunca vi também. Então veja, mas eu aprendi o sexo oral. Eu nunca fui de praticar sexo oral. Mas uma outra pessoa que foi caindo no meu caminho, né, foi me ensinando isso. Estou falando propriamente do broche. Agora a pergunta é, o pastor Elemento Surpresa gostava? Gostava. A quem provavelmente vai rir. Mas estou a ser sincero, eu gostava. Agora vamos trazer nesse momento aqui, nesse tempo de agora. Se o pastor Elemento Surpresa não fosse espiritual, né? Se Cristo Jesus, se o Senhor Jesus não mostrasse para mim que isso é errado, vou ser muito sincero, até hoje uma das práticas que eu poderia trazer dentro do meu relacionamento, dentro da minha vida íntima, seria a prática do broche. Porque veja, se lá fora eu gostei, então significa que até dentro do meu casamento eu poderia trazer isso. Mas agora, por que eu rebato uma coisa que eu gostei? Por que eu rebato, continuamente tocando, dizendo que isso é pecado? Por que eu parei de praticar isso? Por que eu não trago isso hoje na minha realidade, no altar? Por quê? Porque o Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, esse Deus Santo, falou para mim, de forma muito clara, o velho homem
tem de ficar o quê? Para trás. Os desejos do velho homem, os desejos da carne do velho homem tem de ficar para trás. Se vós já fostes o quê? Gerados da pessoa do Senhor Espírito Santo, vos renoveis, aleluia, né? Pela santidade que esse Espírito do Senhor Salvador Jesus Cristo traz consigo, os frutos do Espírito, né? Se nós já fomos lavados pela pessoa do Senhor Espírito Santo e fomos batizados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, então agora o que tem que perdurar, o que tem que se manifestar são os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Amém. Porque se os frutos da carne, alguns eu falo, não, isso aqui não, isso sim, então é porque eu não nasci de novo. Porque quando nascemos de novo, todo o espírito da carne fica para trás, e o broche, o minete, a prática sexual, né, oral, assim como a prática do lesbianismo, homossexualismo, tudo isso provém da carne. Deus é santo. E depois veja, Efésios 4, versículo 30, Efésios 4, versículo 23, versículo 24, Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. O novo homem que é criado segundo Deus é quem? É o homem que não mais está corrompido pelos desejos da carne, mas sim que foi agora o quê? Batizado pela pessoa do Senhor Espírito Santo. E quando a pessoa é batizada pela pessoa do Senhor Espírito Santo, os frutos que se manifestam é o fruto do Senhor Espírito Santo. Então vamos nos renovar, né? Vamos nos renovar na pessoa do Senhor Espírito Santo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, nem deslugar ao diabo. Nem deslugar ao diabo. Então, se nós formos renovados pela pessoa do Senhor Espírito Santo, Paulo está dizendo que nós precisamos fazer o quê? Nos renovarmos do novo homem, e não, de tal maneira que a gente não venha dar lugar ao diabo. Isso é, de tal maneira que a gente não venha buscar o que já ficou para trás, a podridão da carne, frutos da carne, trazer agora no contexto atual, onde o Senhor Espírito Santo é o cabeça. Agora, respondendo a pergunta, porque essa pergunta, essa resposta foi da nossa filha aqui, certo? Da nossa irmã. Ainda não li, não fui lá ler o livro de Romanos. Depois eu posso ler o livro de Romanos para deixar claro o que está escrito. Mas vou responder a pergunta aqui do nosso amado a respeito de como fica o povo. Acho que a pergunta foi essa: como fica o povo diante desses ensinos? Porque existem milhares de pastores defendendo essa prática nos seus altares, buscando teologia, buscando uma passagem bíblica isolada, etc, etc. Quando na verdade a Bíblia aponta pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno que fomos chamados para a santidade, e a palavra santo é necessário que a gente saiba que santo significa separado do pecado. Então o pecado fica de parte e a santidade, né, como todo, tem de fazer parte da nossa vida. Então se a santidade vem, por que a prática do broche e o minete vai ter de permanecer? Não, a santidade de Cristo não traz isso consigo, não traz. Ok, existem pregadores que dizem que essas tais práticas não é pecaminosa. Então como é que respondem ao Gênesis 19, né, onde nós vemos Ló recebendo a visitação de anjos, e nós vemos também os homens os homens estavam lá em Sodoma e Gomorra, apercebendo-se que Ló havia recebido visitação de homens em sua casa, a visitação de homens em sua casa. Então como é que os teólogos me respondam? Esses homens, quando foram ter com Ló, foram para poder violarem os anjos que estavam na casa de Ló. Eles não sabiam que era um anjo. Para eles passavam-se de homem só passavam de homem. Então esses homens viram outro homem, quer dizer, o homem vira outro homem, e vem pessoal dizendo que Deus não reprova o sexo entre homem e homem e mulher e mulher.
Mas aqui nós vemos, em Gênesis 19, nós vemos Deus o Todo-Poderoso a reprovar, Deus ficando irado pelo fato dos homens olharem os anjos que estavam em forma humana, em forma de homem, em casa de Ló. Deus extremamente irado, revoltoso com o desejo do coração desses homens. Em Sodoma e Gomorra, todo tipo de prática sexual acontecia. Todo tipo de prática. É o broche, é o minete, é o sexo oral, é o sexo com animais, etc. Aí acontecia toda a prática sexual. Aí vem um pastor dizendo, olha mesmo só que não faz sentido. Não faz sentido até defenderem o broche, defenderem o homossexualismo, defenderem o lesbianismo. Não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque estas práticas não é inspiração divina. Assim o Espírito Santo, por algum instante chegou mesmo, inspirou um filho dele, uma filha dela, a chupar a genitália, né? Ou a genital feminina, a genital masculina, assim mesmo Deus mesmo, o divino, o santo inspirou.